Senhoras e senhores, muito que péssimo, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje a gente vai debater aqui os recados que São Paulo tem passado via imprensa para o Santos. E por mais que o recado óbvio seja refuerzos, é inegável que ele está certo. E digo mais, não é que eu estou defendendo a vida do São Paulo, apesar de que sim, eu gostaria, mas serve para qualquer outro técnico. Hoje no Santos, um técnico que aceite comandar esse time sem nenhuma peça extra está não só fadado ao fracasso, como sabe que pode e deve fracassar e que não tem capacidade de ir além. Simplesmente vai aceitar por aceitar, para ter um emprego. A gente precisa hoje de um técnico que cobre sim mudanças, não só no time titular, como no reserva, como no clube por inteiro. Então os recados que São Paulo tem passado para a diretoria via imprensa, e creio também diretamente em conversas com a diretoria, são sim verdadeiros. Seriam verdadeiros se fosse o Vojvoda, se fosse o Luxemburgo, se fosse o Guardiola e se fosse o Lisca, tirando que, claro, esse jamais teria essa capacidade. Os recados que São Paulo está passando são verdadeiros e escancaram o buraco no qual o Santos está novamente, ou que não saiu, enfim, há alguns anos. Então vamos discutir estes recados que foram passados via apurações do Merlo, agora há pouco, né, o César Luiz Merlo, lá da Argentina, da Gabriela Brino, até no canal dela, mas também na live do trio nesta manhã, do Diário do Peixe e do Lucas Mussetti. Vamos começar sem enrolação. O mais importante é que ele está certo ao pedir refuerzos, ou reforços. Claro, o time titular do Santos tem um problema claríssimo na defesa. Claríssimo. O Luan, que no primeiro tempo ontem eu não acho que foi mal, não é mais o mesmo da era São Paulo, mas o São Paulo vai querê-lo, com certeza. O Luizão foi horroroso mais uma vez. Essa questão psicológica dele realmente não está encontrando solução. Ele não está funcionando nesse primeiro ano de Santos e a gente tem que assumir isso. O Gil sequer gostaria de ser um jogador profissional nesse momento. Ele desejou se aposentar no meio do ano e foi, entre aspas, forçado pelo Santos a continuar. O João Basso não tem qualidade para ser titular num time que quer algo a mais na Série A. Então, assim, o Santos necessita refuerzos. É um fato, pelo menos um na zaga. A questão do Zé Ivaldo é outra, mas enfim, as apurações não contam, que o São Paulo pede 2, se for o Zé Ivaldo reintegrado, mais 1. Essa é uma outra discussão. Precisa de jogador de meio campo, principalmente para armar o time. Eu acho que não tem nenhum reserva capaz disso, e você tem no meio, na volância, 2 peças, eu ia falar 3, mas o Pituca saiu, que não trazem muito ao time, que são Rincon e Schmidt neste momento. Um Zé Rafael, que assim, tem condição de ser muito melhor do que está sendo, o Bom Tempo, beleza. E um Neymar que precisa de alguém para armar junto com ele. Será o Roleiser? Não sei, ainda não está sendo. Quem é o banco direto dessas peças? Talvez seja importante ter, ou que seja um titular para alguma dessas peças virar banco. Ok, time forte tem banco. Olha o Flamengo com estrelas no banco de reservas. É por isso que eles brigam por título toda hora. Se vai ganhar, se vai perder, outra história. Você tem que estar na briga e o Santos está muito longe de qualquer briga neste momento. Centroavante, acho que não cabe nem discussão. É claro que hoje a nossa esperança está no Luca Meireles, coitado, tem 17 anos, eu não vou descarregar a esperança de uma nação de milhões de pessoas nele. Mas o Tiquinho está sem condições, o David... Olha, se teve um acerto do Kleber Xavier nesse jogo contra o Vasco, que frase forte, ele conseguiria justificar, né, não relacionar o David por escolha técnica. O David não tá jogando nada, deixa essa volta ao Santos, então eu entendo esses pedidos. Eu iria além. Acho que, por exemplo, se você pensar que o Santos hoje confia em Mike e Igor Vinícius e não Sherman, eu pediria um lateral direito. Eu não tô pedindo. Eu acho que você tem que se virar com isso, eu não quero gastar mais ainda, não é esse o ponto. Mas assim, dá pra você observar outros pontos em que, se quisesse pedir, eu falaria, faz sentido, vamos por outra. Um ponto esquerda. Né? E não preciso me alongar muito no motivo. Então, sim, um time que toma 6 em casa, com 54 mil pessoas, nas arquibancadas, claro, precisa de reforços. Se a diretoria estava satisfeita, ou segue satisfeita com a ideia de um zagueiro, primeiro, demorou demais. Né? Acho que está provado isso. Segundo, vamos agir? Vamos agir. Então, esse recado é corretíssimo. Eu sei que virou um meme, e eu me divirto com o meme dos reforços. Necessito 7 reforços mais? Eu me divirto, é um meme engraçado. Porém, hoje ele é verdadeiro, né? É uma realidade, para qualquer técnico.
No Diário do Peixe, vamos trazer apurações em cada um dos locais citados no começo do vídeo. Que a diretoria do Santos, segundo o Diário, considera difícil atender os 4 pedidos de reforços do Sampaoli. E que pararia em 3 ou 2, alegando, no ano que vem a gente investe mais. Olha, hoje é dia 18 de agosto, a janela fecha no dia 2 de setembro. O Santos tem o jogo contra o Bahia e o jogo contra o Fluminense antes da janela fechar. Ou do Fluminense logo depois da janela fechar, agora me faltou a matemática. Enfim, tem 2 semanas para isso. Tem que dar tempo, tem que ser capaz. Por quê? É que o detalhe vem aí, né? Já era para estar 1 quase fechando, 2, toda a análise de scout de desempenho de mercado feita. Está? No Santos parece que nunca está. Se é difícil atender pela questão financeira, eu entendo, eu vou discordar, porque 2023 está muito firme na minha cabeça, eu insisto nisso e vou repetir. Cair é pior. Vamos dar só um argumentinho? Vamos dar um argumento. Não é nem o dinheiro da TV diminuindo, não é nem menos exposição na mídia, eu vou dar um argumento fácil. Quando o Santos caiu, o salário do João Paulo, do Pituca, do Messias, do Rincon, que renovou outro dia, do Furt, e entre outros, foi diminuído para ser pago em parcelas depois. Não é que foi cortado. Diminuiu o pagamento mensal para que o que foi seguro pelo Santos no momento fosse pago depois. O Furt acabou de rescindir, assinando para receber em 200 bilhões de parcelas muito caras. Mais de 1 milhão por mês. Era o salário dele aqui. Então assim, fica caro depois que cai. Investe agora, e é o que eu sempre falo. Quanto mais acima você fica na tabela, mais você recebe. Campeão ganha muito dinheiro. O Santos fica brigando lá embaixo, recebe menos dinheiro. A conta para mim é simples. Cair é pior do que investir muito agora. Posso estar errado, mas é como eu falo. Eu não sou diretor de futebol, eu estou aqui opinando e dando espaço para o santista opinar também. Ainda no Diário, ele teria pedido a famosa carta branca. Vamos lá. No Santos hoje, ninguém entende bulhufas de futebol. Eu prefiro que chegue um técnico, e de novo, eu não estou falando que é o São Paulo, apesar de achar que sim, o São Paulo é capaz disso. Mas qualquer técnico mais inteligente futebolisticamente que os dirigentes do Santos, do que deixar com esses caras. É para fechar a porta do CT, sim, para quem não tem cargo remunerado no Santos. Não vou fechar para o Alexandre Matos, que é um diretor de futebol, super entendo. Vou fechar para conselheiro, vou fechar para amigo. E digo mais, num dia que eu não tiver afim, vou fechar para o presidente, que não é um cargo remunerado. É importante lembrar, então justifica o que eu falei. Presidente, claro, ele vai lá assistir o treino. Se o técnico falar, hoje não, hoje eu quero segurar umas coisas aqui, tem que fechar a porta sim. Pediu 2 anos também, segundo o Diário do Peixe. Aí, dou uma travada e falo, em específico sobre o São Paulo. Claro que esse não é um recado correto, até porque a gente tem a história, tá registrado no mundo, de que ele tinha um contrato, salvo engano era de 2 anos mesmo, mas enfim, mais longo, e ao fim do primeiro ano vazou. Coloca uma multa para ele. Se você não ficar 2 anos, é esse valor absurdo aqui. Você quer 7 reforços? Beleza, vamos lá. Se você sair, essa multa gigante aqui. É o mínimo que o Santos tem que fazer. Vamos passar para a apuração da Gabi. Ela trouxe no canal dela e também na live do Trio nesta manhã. Que o São Paulo, em e-mail para ela, falou, e eu digo porque a Gabi falou isso ao vivo, do e-mail, que os reforços, ou como eu sempre digo, as contratações feitas nessa janela agora, que no caso são Mike, Igor Vinícius, Arão e Cabadeiro, não são o suficiente. Claramente. Um não joga, né? O homem chegou bichado. Cadê o Arão? E aí, vamos? Vamos recuperar? Tá precisando. O Cabadeiro, nada contra, assim, também ontem, coitado, entrou, tava 5-0, mas nem Deus resolveria. Mas não é pra... É peça, né? É peça, não é solução. E... Os dois lateral direito, assim... eu vou tentar tirar a cabeça quente agora, porque o que o Mike fez ontem é inaceitável, né? Levantar a mãozinha, espero o juiz apitar. E o Igor Vinícius não é solução. Então, eu concordo com esse recado. São Paulo não está errado nesse ponto. De novo, serve para qualquer técnico que chegar, não só para ele. A apuração do Merlo, agora há pouco, né, de que o São Paulo, inclusive, deu astros para ele, de
que ele quer vir, mas precisa de reforços, reiterando isso. Ele começa a falar publicamente, né? Ele começa a falar publicamente que tá afim. Isso coloca uma pressão no Santos. Coloca uma pressão para que esses dirigentes aceitem ou negociem de forma mais incisiva com esses pedidos do Sampaoli. Olha, até pauso porque eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar, mas o Santos é um time hoje em que vai ser muito difícil convencer pessoas que não estão muito afim. Que argumentos você tem para, sei lá, trazer um Tite? Vamos ficar no Tite aqui. O cara não quer trabalhar. Parece que ele vai fazer uma cirurgia em setembro, no joelho, sei lá. Que argumento você tem hoje para falar, disso aí, segura, vem para cá? É difícil. Quando você tem um São Paulo falando, não, eu quero ir, só faz isso aqui, é difícil você até se posicionar contra essa vontade para a torcida. Por fim, a apuração do Lucas Mussetti de que ele quer jogadores decisivos, titulares absolutos. 100%, porque senão vai... Eu não vou falar vai cair, eu vou falar vai brigar contra o rebaixamento até o fim. Tem times ruins também, mas vai brigar. E o Santos hoje está brigando. O Santos acabou de tomar de 6 de um time que estava na zona, né? O Vasco toma uma posição acima, desculpa se eu errei a posição do Vasco, mas enfim, vocês entenderam. E que ele teria mandado um fascinante, um documento de 19 páginas com exigências e com toda uma análise do mundo Santos, do nicho Santos. Olha, eu não acho que nenhum técnico do nível dos que o Santos contratou recentemente, pelo menos desde 2022, talvez 3, talvez até há mais tempo, faria uma análise, perderia seu tempo no desemprego para fazer uma análise e te entregar de bandeja. Porque mesmo que não feche com o São Paulo, você tem lá uma análise feita por alguém capaz, né? Análise dos problemas e tudo mais. Que bom que alguém fez e que ruim que eu tenho convicção, não provas, claro, de que muita gente vai receber esse documento e falar eu mando aqui, eu vou decidir, eu entendo. O ego pode nos prejudicar. Mais uma vez, eles devem odiar ter o trabalho ou a falta dele exposto. São recados, a gente volta a qualquer momento. O dia está editado.